Mais uma vez, eu, Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e, mais uma vez, a gente está trazendo aqui um conteúdo que já é uma certa tradição dentro do blog do Maestro, dentro do blog de Cássio Zirpoli, que é justamente o levantamento anual dos clássicos envolvendo os 7 maiores clubes do Nordeste. O que a gente pode chamar de Nordeste versus Nordeste, tá? Ou grandes duelos dentro do G7. Cássio, todos os anos, faz essa atualização para que a gente tenha um levantamento histórico de como cada clube se comporta no famoso head-to-head, né? Um contra o outro. Porque é muito comum a gente debater grandeza com títulos, tá? Com campanhas na Série A, com campanhas internacionais, mas o duelo aqui, cara a cara, frente a frente, é sempre muito importante, tá? E o último capítulo do programa traz o Náutico. O Náutico que tem o pior head-to-head, o pior dado bruto de confrontos diretos dentro do G7 do Nordeste, porque ele tem 1,05. O que é que significa isso? Ele tem vantagem contra um clube e desvantagem contra os outros 5. Chama muita atenção. O Náutico está muito abaixo. Mas quando você vai detalhar isso, por muito pouco, o Náutico não tem uma situação bem melhor. Por quê? Porque 2 clubes que o Náutico tem desvantagem, Ceará e Fortaleza, Cássio, o Náutico está uma derrota atrás. Uma derrota. Com 2 jogos, o Náutico pode virar 3-0-3. Não. 3-0-3 não. Ele 3-0-3. Viraria 1-2-3. Sim, 1-2-3, perfeito. Daí ele consideraria os empates. Ele empataria, né? Isso. Então, Cássio, é muito no detalhe, né? O Náutico, por muito pouco, não tem aí um número de confrontos diretos bem equilibrado. Mas são mínimos detalhes que fazem a diferença. Então, nesse confronto contra o Ceará, em 60 partidas, o Náutico venceu 21 e perdeu 22. Contra o Fortaleza, venceu 16, perdeu 17. Por muito pouco, o Náutico acaba tendo essa desvantagem. O problema, Cássio, é que para reverter agora é mais difícil, né? São 2 adversários de Série A. Por exemplo, teve Ceará e Náutico na Copa do Nordeste de 24, foi 0-0. Sim. Tava valendo ali muito. Se o Náutico vence aquele jogo, empataria. Aquele jogo foi 0-0 dos aflitos. Exatamente. E o bom esse ano, Cássio, que a gente vai acompanhar é que, como a gente está com essas artes prontas aqui, quando tiverem os clássicos, a gente já vai mostrando a atualização em tempo real aí. Tu vai salvar, né? Ótimo, salve aí. Não é possível que eu dê um Ctrl Alt Del aqui. Não sei. Tu vai, todas essas slides que tu faz, tu vai colocando uma pastinha tudinho aí, né? Todos não, viu, Cássio? Mas alguns sim. Tá vendo? É isso que eu tô dizendo. Então esse você vai ser. Esse vai guardar. Me arrependo de não ter feito em vários videoguias. Pela lógica, o Náutico enfrenta ou o Ceará ou o Fortaleza, tá? Na Copa do Nordeste de 25. Sim, já garante pelo menos um duelo na fase de grupos. Já garante um duelo. Um segundo duelo só se enfrentar no mata-mata ou Copa do Brasil. No Brasileiro não, né? O Cearense na Série A, o Náutico tá na Série C, mas tá ali próximo. Agora eu acho que é um pouco do Santo. Nesse momento o Náutico precisa melhorar para ter esses jogos aí, para tentar para acabar não ampliando seu déficit. Para acabar não ampliando o cenário, sem dúvida. E nesse momento o Náutico não tem nem potencial financeiro que resulta em potencial técnico para pensar na CNTP, né, em condições normais de temperatura e pressão, de tentar reverter as diferenças aí contra Ceará e Fortaleza, Cássio. A gente vai colocar os dados gerais, ali chama a atenção, porque o Náutico tem 2, os 3 pernambucanos, naturalmente, cada um tem 2 clássicos estaduais, né? No Ceará e na Bahia um só. No Ceará ainda tem, naturalmente, tem um Ferroviário, mas não é o perfil, está muito, muito aquém de Ceará e Fortaleza, né? Dentro desse cenário mais clássico, dos clássicos mais tradicionais, e aí, só que o Náutico acaba tendo desvantagem nos 2. E isso pesa tanto, mas perceba que na hora que sai, o percentual é um pouquinho melhor. Sim. 0,3 de 42,2 vai para 42,5. Tipo, na hora que você exclui, você exclui Sport e Santa, na verdade o Náutico melhora. Assim, ele... O que salta aos olhos, Cássio, negativamente no Náutico, é o desempenho muito ruim
em clássicos, né? Um desempenho histórico muito ruim em clássicos. Contra Mas o veja, Sport, menos 34, desvantagem. contra o Santa, menos 31. O Náutico, eu lembro que o Carlos Celso falou uma vez, esse dado eu queria fazer um dia, de colocar tipo aqueles gráficos de linha do tempo, de ver onde, sabe, o cara vai ganhando e perdendo, passando o tempo. Sim. Tem vários programas que fazem isso hoje. Mas Bronco é fazer de 500 jogos, de 600 jogos, mas era justamente para tirar essa dúvida, porque o Náutico teve vantagem sobre o Sport, Fred, eu acho que até 1979, 1980. Ali, pô, o Náutico passou o ex inteiro batendo no Sport, né, assim, então, o Náutico, até o início dos anos 80, o Náutico, eu lembro de Carlos Celso ter dito isso, eu não fiz esse levantamento, até para olhar para qual, ver como era a vantagem, mas eu lembro exatamente dele falando isso, que o Náutico tinha vantagem sobre o Sport, ou seja, a gente não está falando de uma vantagem que é a vida toda dessa forma. Aliás, nem teria como ser a vida toda, porque o Náutico ganhou o primeiro jogo. Como a gente falou aqui, esse levantamento tem 3.781 jogos, e o primeiro foi Náutico Sport, e o Náutico ganhou do Sport. Largou na liderança, já foi líder. Na liderança. Veja, em algum momento estava todo mundo 0, 0, 0, 0. Era 1, o Náutico 0, 0 e o Sport 0, 0, 1. O Sport era lanterna. 1, 0, 0. Todo mundo 0, 0, 0, 0 e o Náutico 0, 0, 1. Chegou a ser... O Bahia nem sonhava em existir, né? Pelo amor de Deus, o Bahia era um zigoto, pô. Assim, não tem nem como. E só já que você falou do primeiro clássico, o primeiro clássico, Náutico Sport, ele aconteceu, para quem é aqui do Recife, aquele fora o cara pode dar uma olhada no Google Maps, se interessar naturalmente, foi no antigo British Club. Não é aquele clube que tem o mesmo nome, que fica ao lado do Náutico, porque aquele é o British Country Club. Não, aquele ali, tira esse country aí, que era um outro clube inglês que funcionava onde hoje funciona o museu, atrás de onde hoje funciona o Museu do Estado. Se você, no Google, tem uma foto de 1903, ou é de 1904, desse British Club, com um jogo de cricket desse campo. Eu não tenho a foto do jogo, Náutico Sport, do primeiro jogo, mas tem a foto do campo onde foi Náutico Sport. E é um jogo de cricket acontecendo nesse clube. Obviamente, hoje é tudo prédio essa área, o Museu do Estado continua lá, um sobrado gigantesco, bonitão e tal, mas o resto do terreno é todo tomado por edifícios. E ali foi o primeiro jogo que parte para tudo que a gente está falando aqui, Fred. Então, foi esse Náutico Sport em 1909, que até depois foi celebrado pela FIFA, quando completou 100 anos e tal. 1909, o primeiro Náutico Sport. É o primeiro jogo do Náutico, e o Sport já tem jogado algumas vezes, o Sport é de 1905. E dentro disso que a gente estava falando, trazido agora para o presente, o Náutico teve essas dificuldades, mas eu não considero 34 derrotas, até porque a gente tratou como equilibrado. Não, obviamente não é equilibrado. O Sport tem uma vantagem sobre o Náutico, certo? E sobretudo no mata-mata, que aí distou um pouco. Realmente porque ao contrário do Santa, não tem a carta aqui das finais do mata-mata. Isso. Náutico, né? E nesse caso, se nas finais o Sport é 12-12, o Náutico é 13-7. São 13 títulos do Sport com 7 do Náutico. Então essa carta aí realmente tem uma... pesa. Mas a gente tratou como equilibrado 15 jogos ali no universo de 600. 30 derrotas, 34 derrotas, no universo de 566, assim, é óbvio que tem uma... veja, tem uma vantagem que, inclusive, o Náutico provavelmente não vai conseguir tirar. Não com a gente vivo. Provavelmente isso não vai acontecer. Assim como a gente fez a mesma ressalva do Ceará para Fortaleza. A gente, inclusive, disse isso tendo o Ceará 15 a mais. A gente disse, dificilmente o Fortaleza vai tirar essas 15. Então, 34 também não vai. Nem os 31 do Santa. Porque não é só 31 jogos sem perder. Não tem empate, são 31 resultados vencendo. Você tem que tirar. Não tira, não. É difícil. Mas tem coisa pior por aí, tá? E tem coisa pior com muito menos jogos. É isso que eu falo. Essa diferença, ela existe dentro de um confronto que tem 566 jogos contra o Sport e outro que tem 534 contra o Santa. Então, assim, a gente não está falando que um time tem 30 vitórias a mais com 150 jogos na história. É um escopo, assim, de análise, assim, que passa por muito. Mas, obviamente... Você pode ver, Cássio, que, inclusive, as barrinhas percentuais não chamam tanta atenção a diferença, né? Exato, é isso que eu tô trazendo. Não tá, o vermelho ou o verde não tá tomando conta. Tá ali, é óbvio que tem a desvantagem. Tá na cara, tá na tela aí para quem tá vendo. Mas, só para terminar esse assunto rapidinho, só dar um exemplo do clássico de maior disparidade do Brasil, de vitórias.
é Goiás e Vila Nova, que é o maior clássico do Centro-Oeste. Tem 320 jogos. Tá nessa faixa de partidas, que é, porra, um universo quase bem menor, né? menor. E lá o Goiás tem 68 vitórias a mais do que o Vila. Tá entendendo? É isso que eu tô falando. A gente tá falando aqui de metade, né? 34, beirando o dobro de jogos. Então, assim, é uma relação de clássicos. Por exemplo, a gente vê de fora aqui, vê esse jogo, como um jogo que a impressão que dá é que o Goiás ganha sempre. Nem foi o caso. No último ano, até o Vila Nova se deu melhor. Mas a impressão é que o Goiás está sempre passando. Vai passar os gols do Fantástico. Goiás venceu o Vila Nova. Sabe? E não é exatamente isso que acontece aqui nesse cenário. Perfeito, Cássio. Foi uma boa ponderação, porque de fato são números contundentes, saltam aos olhos, tá? 34 e 31, tá? Eu diria até que o do Santa Cruz salta mais aos olhos, porque, como o Cássio falou, assim, existe. Daqui a gente. O Goiás sempre tem vantagem sobre o Vila Nova. E é claro que existe um conhecimento de que o Sport tem vantagem sobre Santa e Náutico. Não é uma novidade. Qualquer pessoa em qualquer lugar imagina que existem diferenças significativas nos números brutos. Mas entre Santa e Náutico, essa vantagem significativa pró-Santa, né, chega a surpreender, porque o Náutico, por exemplo, ele tem argumentos superiores ao do Santa Cruz, quando a gente vai ver, por exemplo, participações em Série A. Mas no próprio confronto. Existem estatísticas, isso. Existem estatísticas que o Náutico está na frente do Santa Cruz. Em finais. Aqui, em finais 9-7 para o Náutico. Nesse confronto, o Náutico leva vantagem em finais. Tá... Então, a sensação é mais surpreendente aqui, porque a gente tem uma sensação de equilíbrio entre Náutico e Santa, que esses números não demonstram, né? Não trazem esse equilíbrio. E aí, Cássio, a gente estava falando das barrinhas vermelhas. A maior barra vermelha que a gente vê aqui do Náutico é contra o Bahia, tá? O Náutico que tem aí uma desvantagem de 15 derrotas no universo de 75 jogos. E quando a gente passou pelo Bahia, até trouxe uma estatística aqui, né? Nas últimas 4 partidas, o Náutico tomou 10 gols, pô. 46% dos jogos terminaram com triunfo do Bahia aí, né? Assim, 35-75. Chama muita atenção. E aí depois, quando a gente passa esses 3 primeiros, a gente vai para 3 confrontos diretos muito equilibrados. A gente abriu justamente tratando desses jogos, né, do Ceará e do Fortaleza. Então, uma vitória na frente do Náutico e do Vitória, que está 4 derrotas atrás do Náutico. E aí a gente destaca o maior de todos os tabus. A gente, quando passou pelo Vitória, destacou que o Vitória amargava, né, o maior tabu entre os 7 clubes, e aqui é um troféu que a gente coloca na mesa do Náutico, porque são 11 anos e 3 meses sem perder um clássico pro Vitória. É a maior sequência de todos os jogos que a gente viu aqui, né? A maior disparada. A maior disparada. É a maior invencibilidade viva entre os G7 do Nordeste. E algo muito importante, a gente ponderou isso no vídeo inteiro, para quem assistiu o vídeo todo, se você está só no Existem 21 configurações de jogo, Fred. É só para assim, juntando esses 7 times, são 21 configurações e essa, ela detém a maior invencibilidade. É surpreendente, assim. E não, diz aí, qual é a maior invencibilidade aqui? O cara, para alguém dizer, não é Náutico Vitória, não era muito fácil alguém chutar essa não. Exatamente. E aí, como o Cássio ponderou o vídeo todo, o Bahia e o Vitória têm 8 anos e alguns meses de invencibilidade sobre o Santa. Só que com 2 jogos, com 3 jogos. Náutico e Vitória jogaram 10 vezes nesses 11 anos. E nos 10 jogos, o Vitória não venceu, até quando o Náutico mandou reservas, como aconteceu ano passado, e quase ganha no Barradão. Né? Levou um gol na última bola do jogo. Senão seriam 5 vitórias do Náutico e 5 empates nesses 10 jogos, quando dá para dizer que 4 e 6. Ceará e Fortaleza estão ali a 1 vitória, ou seja, o Náutico está ali buscando pelo menos um empate no confronto, mas dá pelo menos para garantir que até o Versus de 2026, o Versus de 2026, se a gente voltar a fazer esse vídeo, Fred, não sei se vai fazer todos os anos, mas o Náutico vai estar no mínimo 1,05, porque o Vitória não vai tirar, não vai... 4, Primeiro, pode até ganhar 3 vezes do Náutico, mas aí o Náutico mesmo, se quiser marcar amistoso, não vou jogar nada. E quem sabe ele consegue, se tiver esse joguinho aí, vai ter um joguinho, seja com o Ceará, seja com Fortaleza, tá? O sorteio vai definir.
Mas não vai ter com deles vitória. estará no caminho. Não Na vai ter primeira com fase, vitória. vai com o Bahia. Isso. Mas terá. E se ele conseguir aí, vai que ele arruma essa vitória para empatar no Aí ficaria head-to-head desse 1-4. e aparecer com um desenho melhor, tá? No ranking de 2026. E é isso, tá?